Depois do peso sombrio do massacre de Siquém e da mancha que caiu sobre a casa de Jacó, o capítulo 35 abre-se com um chamado divino. O Senhor aparece ao patriarca, ordenando-lhe que suba a Betel, o lugar onde outrora, em fuga de seu irmão Esaú, ele erguera a pedra por memorial e onde recebera a visão da escada que ligava céu e terra. Agora, em meio à sombra do pecado e da vergonha que pairava sobre sua família, Jacó é convocado novamente a retornar ao altar, ao lugar da promessa, ao solo onde Deus lhe havia falado. Betel, que significa casa de Deus, torna-se o centro de uma nova purificação e de um recomeço espiritual. Jacó compreende que não poderia ir à presença do Altíssimo sem antes separar-se da contaminação que havia em sua casa. Seus filhos haviam tomado espólios de Siquém, entre os quais estavam ídolos e objetos pagãos. Então, com voz firme e solene, ele convoca toda a sua família e seus servos. Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que tem sido comigo no caminho por onde andei. Esse chamado à purificação é carregado de peso espiritual. Não bastava abandonar os ídolos. Era necessário também purificar o corpo e trocar as vestes, sinal visível de uma renovação interior. A idolatria não é apenas a adoração de imagens. É o apego aos bens, às honras, às feridas e às próprias mãos humanas que tentam controlar a vida. O gesto de Jacó ensina que, diante do Deus vivo, não se pode permanecer dividido. É preciso lançar fora todo o rival do Senhor, toda lembrança da violência, toda a contaminação da alma. A resposta de sua casa foi obediente. Todos entregaram os deuses estranhos e os brincos idólatras que traziam, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Ali, no silêncio da terra manchada, os ídolos foram sepultados, como corpos mortos que não poderiam mais se levantar. Este ato é simbólico. Aquilo que se abandona por amor a Deus deve ser enterrado, retirado da memória, para que não volte a contaminar o coração. Então Jacó partiu com sua casa, e a mão de Deus o acompanhou. O texto nos diz que o terror do Senhor caiu sobre as cidades ao redor, de modo que nenhum povo ousou persegui-lo ou atacar seus rebanhos. Mesmo após o massacre de Siquém, que poderia ter atraído vingança, foi a própria mão de Deus que preservou o patriarca. Essa proteção não era fruto de mérito humano, mas do pacto eterno. Deus guardava sua promessa, mesmo em meio às falhas e manchas de sua família. Ao chegar a Betel, Jacó ergueu um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, o Deus de Betel, lembrando-se de que ali o Senhor lhe havia aparecido no passado. Betel não era apenas uma geografia, mas um memorial sagrado, uma interseção entre o céu e a terra, um lugar onde o eterno se comunicava com o transitório. O altar que Jacó ergue agora é um símbolo de retorno, de arrependimento e de renovação. Depois de tantas fugas, enganos e tragédias, o patriarca é reconduzido ao lugar da promessa, como quem volta à raiz de sua fé. Mas o capítulo também traz sombras de dor. No caminho, Débora, a ama de Rebeca, falece e é sepultada debaixo de um carvalho que recebe o nome de Alombacute, carvalho do pranto. Essa morte aparentemente secundária carrega simbolismo. A geração que cuidou do passado começa a ser retirada, preparando a nova fase da promessa. O carvalho do pranto lembra que a caminhada da fé é marcada por perdas, e cada sepultura se torna testemunha da fragilidade humana diante da eternidade. É nesse cenário de luto e altar que Deus aparece novamente a Jacó. Ele o abençoa, reafirma seu nome e sua identidade. O teu nome é Jacó, mas não se chamará mais Jacó. Israel será o teu nome. Aqui, a eleição é confirmada. O homem que outrora lutou no val do Jaboque e recebeu o novo nome agora, tem essa identidade selada pela boca do próprio Deus. Israel não é apenas um nome, mas um destino. O portador da promessa.
o pai de um povo que carregaria a aliança do Altíssimo. Deus lhe renova as palavras da promessa. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutificai e multiplicai-vos. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. A terra que dei a Abraão e a Isaque, a ti a darei, e a tua descendência depois de ti. É como se, em Betel, o Senhor fechasse um ciclo. O Deus de Abraão e de Isaque é também o Deus de Jacó, e a promessa não está interrompida, apesar das falhas humanas. Jacó ergueu uma coluna de pedra naquele lugar, derramou sobre ela libações e óleo, selando o encontro com memória visível. Betel, a casa de Deus, torna-se mais uma vez o marco do pacto eterno. Entre luto e esperança, entre perdas e promessas, Jacó é conduzido pelo Deus que transforma a dor em altar e vergonha em renovação. Depois da renovação em Betel e da reafirmação da promessa, o capítulo 35 mergulha nas sombras da dor que acompanha o cumprimento da aliança. A narrativa, que parecia respirar em alívio após a purificação da casa de Jacó, é marcada por perdas profundas, que revelam a teologia da promessa atravessada pela dor. O Deus que se manifesta em Betel é o mesmo que conduz seus escolhidos por vales de pranto, para mostrar que a bênção não anula o sofrimento, mas o redime. No caminho de Betel a Efrata, Jacó enfrenta uma das experiências mais dilacerantes de sua vida, o parto de Raquel. Ela, a esposa amada, por quem Jacó serviu longos anos, por quem enfrentou enganos e fadigas, agora se vê em agonia para dar à luz o seu segundo filho. O texto diz que o parto foi difícil, e a dor de Raquel se intensifica ao ponto da morte. As palavras da parteira tentam consolar. Não temas, pois também este filho terás. Mas a esperança da vida vem acompanhada pelo toque frio da morte. Raquel, ao entregar sua última respiração, chama o menino de Benoni, filho da minha dor. O nome carrega o peso do sangue, do parto fatal, da despedida que rasga o coração. Jacó, porém, recusa que esse menino seja lembrado apenas pelo luto. Ele o chama Benjamim, filho da minha destra, sinal de bênção, de vigor e de continuidade. A tensão entre dor e promessa está inscrita no nome do filho. Para Raquel, o parto foi o selo de sua morte. Para Jacó, o menino é a lembrança de que Deus transforma a dor em herança. Raquel é sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Ali Jacó ergueu uma coluna sobre o seu túmulo, um memorial que permanecia como testemunho. A localização não é acidental. Belém, onde Raquel descansou, seria no futuro o lugar onde nasceria o verdadeiro filho da promessa, Cristo, o filho de Davi. A morte da mãe no caminho anuncia, em mistério, o nascimento do Redentor. A terra manchada pelo luto tornar-se-ia o berço da vida eterna. Assim, mesmo a morte de Raquel participa do tecido da promessa. Depois desse episódio, o texto abre uma nota sombria. Rúben, primogênito de Jacó, deita-se com Bila, a concubina de seu pai. Esse ato profano não apenas desonra Jacó, mas fere a santidade da aliança. O primogênito, que deveria carregar o peso da bênção, mostra-se indigno dela. Esse pecado custaria caro a Rúben. No futuro, ele perderia o direito da primogenitura, e sua linhagem seria marcada pela fraqueza. Mais uma vez, a Escritura mostra que a promessa não avança pela perfeição humana, mas pela eleição soberana de Deus, que escolhe segundo a sua vontade, e não segundo o mérito dos homens. Em seguida, a narrativa apresenta a lista dos 12 filhos de Jacó, os patriarcas das tribos de Israel. O nascimento dessas 12 linhagens não foi fruto de harmonia, mas de disputas, rivalidades e dores. Ainda assim, Deus molda sua promessa através da imperfeição humana. Cada filho, com sua história, com suas falhas e marcas, se torna parte do povo que carregará a aliança. Aqui, a Escritura mostra que a história da redenção não é tecida com fios puros, mas com vidas quebradas transformadas pela graça. Por fim, o capítulo encerra com a morte de Isaque. Jacó, agora chamado Israel, retorna a Hebron,
onde seu pai habitava. Ali, junto de Esaú, ele sepulta o patriarca que havia abençoado sua linhagem. Isaque viveu 180 anos, e sua morte marca o fechamento de uma geração. O filho da promessa de Abraão é recolhido ao descanso, e seus filhos, ainda divididos, unem-se para lhe prestar honras fúnebres. A sepultura de Isaque é o símbolo da passagem do bastão. A promessa agora repousa inteiramente sobre Jacó e sua descendência. A dor molda a história. Raquel, a amada, é sepultada em Belém, deixando para trás o filho que seria a força da destra. Ruben, o primogênito, é manchado pela profanação, perdendo o direito de liderança. Isaque, o patriarca, desce à sepultura, encerrando uma era e abrindo outra. Cada perda, cada sombra, cada morte não é o fim, mas um degrau no caminho da promessa. A aliança não é interrompida pelo luto, mas avança através dele. Teologicamente, o capítulo ensina que a promessa de Deus não é blindagem contra a dor, mas luz que a atravessa. A morte de Raquel antecipa a dor da promessa que se cumpre em Cristo, que também morreu para gerar filhos para Deus. A queda de Ruben mostra que a bênção não pertence ao sangue ou à ordem natural, mas à eleição soberana. A morte de Isaque revela que até os patriarcas passam, mas o Deus da aliança permanece. Assim, em Gênesis 35, a casa de Jacó experimenta purificação, promessa e dor. No altar de Betel, no túmulo de Raquel, na queda de Ruben e na sepultura de Isaque, a história da redenção continua a se mover. O Deus que se revelou como o Todo-Poderoso guia seu povo entre lágrimas e esperanças, preparando o caminho para Cristo, no qual toda dor se torna vida e toda perda se converte em ressurreição. O capítulo 35 de Gênesis é como um mosaico sombrio e luminoso ao mesmo tempo. Ele une a renovação em Betel, a purificação da casa de Jacó, as mortes de Raquel e Isaque, e o pecado de Ruben, como peças que parecem dissonantes, mas que juntas revelam a música da promessa. A dor se entrelaça com a graça, a queda com a eleição, a perda com a continuidade. E, acima de tudo, resplandece a fidelidade do Deus que nunca abandona sua aliança. O ponto central é que a promessa de Deus não se dissolve diante das tragédias humanas. Jacó enfrenta a morte da esposa amada e a desonra do primogênito. Ainda assim, a promessa se mantém. O que poderia ser o fim de uma família em ruínas se torna o início da consolidação da casa de Israel. Aqui, a Escritura nos ensina que a aliança divina não depende da estabilidade das circunstâncias nem da força moral dos homens, mas do Deus que jura por si mesmo. A dor, em Gênesis 35, é um instrumento pedagógico da promessa. Raquel morre em Belém, e sua morte é o anúncio profético do lugar onde nasceria Cristo, o verdadeiro filho da promessa. Assim, até mesmo o túmulo da amada esposa aponta para o futuro da salvação. O pranto de Jacó junto ao leito de Raquel se conecta ao pranto de Israel quando Herodes massacra os inocentes em Belém, como Mateus recorda em seu evangelho. A voz de Raquel chorando por seus filhos ecoa no tempo, até que seja silenciada pelo choro do menino que nasceu para vencer a morte. Ruben, ao profanar o leito de seu pai, expõe a fragilidade humana e a corrupção que habita até mesmo entre os escolhidos. Ele perde o direito da primogenitura e a bênção é desviada. Mas, teologicamente, isso revela que a promessa não segue a lógica da carne. O primeiro não é necessariamente o herdeiro. Deus escolhe Jacó em lugar de Esaú, José em lugar de Ruben, Davi em lugar de seus irmãos mais velhos. Essa inversão constante é a pedagogia da eleição. Não é o homem que define os rumos da promessa, mas o Deus soberano que escolhe segundo sua vontade. Isaque, por sua vez, encerra seu ciclo e é sepultado pelos filhos Jacó e Esaú. O fato de ambos se unirem para honrar o pai morto mostra que, ainda que divididos, os irmãos se encontram diante da sepultura. Mas o texto não idealiza essa reconciliação. É um breve encontro, não a restauração plena. No entanto, o ponto é claro.
A promessa avança de geração em geração. Abraão foi sepultado, Isaque foi sepultado, mas o Deus da aliança permanece vivo. Esse contraste entre mortalidade humana e eternidade divina é uma das colunas da teologia da promessa. O clímax do capítulo está na identidade de Jacó, agora chamado Israel. Ele não é mais apenas o enganador, mas o portador da promessa. A casa que antes estava marcada por ídolos enterrados em Siquém, agora carrega a marca da aliança renovada em Betel. Mesmo com falhas, pecados e luto, a identidade de Israel é inquebrantável, pois foi dada por Deus, e é com essa identidade que ele segue, guiando as 12 tribos que se formarão de sua descendência. Cristo é o cumprimento perfeito desse capítulo. Em Jacó, vemos o portador vacilante da promessa. Em Cristo, vemos o portador perfeito. Em Raquel, vemos a dor de uma mãe que morre para dar vida. Em Maria, vemos a mãe que gera a vida eterna. Em Rúben, vemos o primogênito que falha. Em Cristo, o primogênito entre muitos irmãos que não falhou. Em Isaque, vemos o patriarca que morre. Em Cristo, vemos o patriarca que vence a morte e reina para sempre. O capítulo 35, portanto, não é apenas a história de uma família em dor. É uma parábola da própria história da redenção. A promessa é maior do que o luto. A aliança sobrevive à morte. Deus permanece fiel quando o homem falha. Essa é a mensagem que atravessa o texto. A aliança é inquebrantável porque está fundamentada no Deus eterno. Para a Igreja, este capítulo é uma advertência e uma esperança. Advertência, porque nos lembra que a promessa não elimina o sofrimento. A caminhada da fé é marcada por lágrimas e perdas. Esperança, porque nos garante que nenhuma dor é capaz de destruir o que Deus prometeu. A sepultura de Raquel em Belém aponta para a manjedoura e para a cruz. E a morte de Isaque aponta para o Cristo que venceu a morte. Tudo converge para o Redentor, no qual a promessa é consumada. No fim, Gênesis 35 deixa o leitor diante de um Deus que purifica, guia, disciplina e consola. Um Deus que é chamado de El Shaddai, o Todo-Poderoso, e que prova ser capaz de conduzir sua promessa mesmo em meio às maiores dores humanas. A aliança sobrevive ao tempo, às falhas, ao pecado e à morte. Israel segue adiante, carregando em si tanto as marcas da perda quanto a esperança da promessa. E Cristo é o selo dessa aliança, o Filho que morreu, mas ressuscitou, para garantir que toda lágrima seja transformada em eterna alegria.